Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Rafael Oliveira, Física 2ª série, nós vamos para a aula 3. Continuação do capítulo 2, né, a parte de instrumentos ópticos e defeito da visão. Então, nós vamos ver miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, presbiopia. E vou começar a aula apresentando para vocês a questão das lentes, né? A lente, nós temos a lente convergente, a lente divergente, e também nós vamos estudar os instrumentos ópticos que são conhecidos de vocês: o olho, o globo ocular, telescópio, binóculo, luneta, todinho para vocês, certo? Então, a lente esférica nós temos dois tipos: lente biconvexa e lente convergente, quando os raios convergem por um ponto; lente plano convexa e côncavo convexa, certo? Isso nesse caso aqui para lente convergente, tá? E na lente divergente, lente bicôncava, lente plano côncava e lente côncava e côncava. São diferentes formatos aqui, tá? Nós temos a lente objetivas, né, que é usada para máquina de fotografia, para filmadora, tá? Que as características dessa lente são as seguintes: a lente objetiva forma uma imagem real do objeto e a ocular faz ampliação da imagem real, formando uma imagem virtual e maior, sendo que ela também atua como lente de aumento, permitindo observar a imagem com mais detalhes, né? Esse é o famoso zoom, tá? O zoom é utilizado para lentes objetivas, inclusive tem até no celular, filmadora, tá? E vamos ver a parte de instrumentos ópticos, né? Vamos ver a questão do olho humano. Isso aqui é o globo ocular. Isso aqui são diferentes partes do nosso olho, tá? Nós temos a córnea, o humor aquoso, a pupila, cristalino, íris, músculo ciliar, humor vítreo, nervo óptico, né, que é a parte mais importante do olho, onde são levadas informações para o cérebro; ponto cego, eixo óptico, retina, coroide, esclerótica, né, indicada por essas setas aqui, beleza? Então, né, nós temos o olho, né? O olho, quando está em situações normais, a gente chama de emetrópe, tá? Que o olho humano é saudável. Emetrópe é o que? Um instrumento óptico capaz de projetar imagens diretamente sobre a retina, tá? A qual se localiza o nervo óptico, fornecendo para o nosso cérebro o estímulo luminoso necessário para a formação de imagens. A grosso modo, podemos dizer que o olho humano funciona de maneira similar a uma câmera escura, né? Que nós vimos, né? Que uma câmera escura é uma câmera cujo tem um orifício e forma o quê? Uma imagem o quê? Invertida, tá? Os raios de luz refletidos pelos objetos ao nosso redor ou provenientes de fontes primárias, né, que tem luz própria, como o sol e iluminação artificial, incide sobre a córnea e sobre o cristalino, sofrendo múltiplas refrações, né, passagem de um meio para o outro, cruzando-se e formando uma imagem real invertida no fundo de nossos olhos. O cérebro, por sua vez, fica encarregado de interpretar o estímulo percebido pelo nervo óptico e inverter essa imagem. Quando ele inverte a imagem, justamente o que nós vimos na câmera escura. Nós recebemos a imagem invertida, mas ao mesmo tempo o cérebro ele coloca o que? No lugar, né? No referencial cérebro, a imagem é invertida, mas o nosso referencial, a imagem está o que? No lugar adequado, certo? Então, o olho humano é comparado a uma câmera. E também, né, o olho humano também é capaz de controlar a quantidade de luz captada por meio de abertura ou fechamento da pupila, né? A pupila onde passa o que? O raio de luz, tá? Assim como fazem as máquinas fotográficas. Além disso, nosso olho também é capaz de mudar sua curvatura para focalizar objetos próximos ou distantes. Quando perdemos essa capacidade, a visão fica comprometida em virtude da perda de elasticidade do cristalino. E uma das características da presbiopia ou vista cansada, né? Que nós temos basicamente alguns defeitos visuais. Se nós temos dificuldade de enxergar de longe, nós temos a miopia. Se nós temos também a situação do astigmatismo, quando tem uma curvatura do cristalino. E quando nós não enxergamos direito de perto, nós chamamos de hipermetropia,
né? E o famoso caolho é o estrabismo, né? Você fica olhando para cima para poder corrigir, tá? Inclusive nós vamos ver nas anomalias. É importante que vocês conheçam os defeitos, os tipos de lente, porque esse vestibular cobra direto, tá? Nós estamos vendo praticamente o meio da matéria de física. O extremo você vê a mecânica da primeira série e a parte de eletricidade e magnetismo, que é no final do ano, ainda na segunda série, que já é praticamente outra ponta da matéria, tá? Então, vamos seguir em frente. Nós temos os olhos humanos. Eu coloquei aqui que o cristalino é a parte frontal do olho que funciona como uma lente convergente, tipo biconvexa, daquele formato como nós vimos. A pupila comporta-se como diafragma, controlando a quantidade de luz que penetra no olho, certo? A retina é parte sensível à luz, onde são projetadas as imagens formadas pelo cristalino e enviadas ao cérebro, onde você envia as informações, né, como se fosse o correio. E os músculos ciliares comprimem convenientemente o cristalino, alterando a distância focal. Nós temos a miopia, tá? A miopia você não enxerga de longe, tá? Quando você não enxerga longe, você precisa de um campo visual maior, tá? Então você precisa de você espalhar raios, nós chamamos de raio divergente, tá? A lente para correção da miopia é lente divergente. Nós temos o olho normal e o olho com miopia, tá? Você percebe que o globo aqui é mais achatado, isso aqui é normal, tá? Que as imagens são formadas na retina e quando a miopia ela exige o quê? Que os objetos são focados à frente da retina, atrelando a visão para longe, tá? Você vem embaçado, você precisa usar um óculos, tá? Com uma lente adequada para longe, a lente divergente, tá? Quando você precisa olhar para frente, você precisa o quê? Divergir. E quando você precisa aproximar, você precisa o quê? Focalizar aquele ponto onde você quer ler. Então tá o quê? Tá convergindo, certo? Diverge longe, converge perto. Nós temos a hipermetropia. A lente para corrigir a hipermetropia é a lente convergente. Nós temos a visão normal e a hipermetropia. Na hipermetropia, os raios de luz convergem atrás da retina, tá? Vocês têm que explicar para mim o tipo de correção, o que acontece na hipermetropia, e vocês têm que mostrar para mim como é que é feita, como é o efeito, que é melhor assim, dessa anomalia, tá? Desse problema, tá? Você vê aqui que você tem 3 raios de luz aqui, ele converge nesse ponto aqui, tá? Então a lente é convergente, tá? A lente para corrigir a hipermetropia é a lente convergente, tá? O globo ocular é bem pequenininho, é o contrário da miopia. Nós temos o astigmatismo, né, que é a perturbação visual por causa da curvatura do cristalino, tá? A lente para correção do astigmatismo é cilíndrica, né? Você tem o olho normal, a córnea, a íris, a pupila, e com a visão normal as imagens são formadas na retina no único ponto da focagem, tá? Que também não enxerga de longe, tá? E o olho com astigmatismo, tá? Os objetos são focados em múltiplos pontos, distorcendo dessa forma de visão, tá? Que inclusive também não enxerga direito de longe, tá? Que geralmente quem tem astigmatismo tem um grau, né? Que nós conhecemos e ainda vamos estudar em ótica, tem diopetrias diferentes, beleza? E nós temos a presbiopia, que é vista cansada, tá? Aí você tem aqui, né? Você tem a câmera anterior, a córnea, a pupila, a luz, quando ela incide aqui, íris, zônula, corpo ciliar, retina, veia da retina central, nervo óptico, artéria da retina central e ponto focal. Nós temos o coroide, nós temos a esclera, certo? E nós temos aqui a câmera, mesma coisa, câmera anterior, córnea, pupila, e íris, zônula, corpo ciliar, retina, veia da retina, artéria da retina central, nervo óptico. E o ponto focal aqui é atrás do nervo óptico, tá certo? E uma visão normal, o ponto é justamente, tá? Na retina aqui, tá? Então, geralmente, quem tem vista cansada, depois dos 40 anos, 50 anos, tem que usar lente convergente, lente divergente, né? Bifocal, né? Como nossos avós, né? Então, a correção da presbiopia é feita por
lentes bifocais, isto é, lente convergente para perto e lente divergente para longe, tá? Nós temos o estrabismo, tá? O estrabismo é um distúrbio que afeta o paralelismo entre os dois olhos que apontam para direções diferentes. Ele pode surgir nos primeiros meses de vida, nas crianças, maiores nos adultos por diferentes razões, né? O famoso caolho, tá? Que é o estrabismo com lente prismática para poder fazer a correção, tá? Então, a lente para corrigir o estrabismo são lentes prismáticas. Você tem hipotropia. Hipotropia você vê aqui que não fica legal aqui, tá? E quando você vai para horizontal aqui, fica o quê? Um lado não fica na situação normal, né? Que geralmente a pessoa, você está olhando para a pessoa está olhando para cima, tá? E nesse caso tá tendo o quê? Um estrabismo vertical, né? Quando você está conversando com a pessoa aparentemente olhando para o lado, ela está aqui com estrabismo horizontal, beleza? E vamos ver a parte do microscópico, né? Instrumento óptico. Todo mundo sabe o que é, mas nós temos que ver o comportamento físico, como é que é a lente, como é que são as imagens, para que nós possamos analisar de maneira adequada, tá? O microscópio composto, um instrumento óptico composto por duas lentes, uma lente ocular e uma outra lente objetiva. A lente ocular é a lente posicionada mais próxima do olho do indivíduo que está manuseado no instrumento. Já a lente objetiva é a lente posicionada perto do objeto. A principal característica das lentes do microscópio, composto que a distância focal da lente objetiva é menor do que a distância focal da lente ocular, certo? Você sempre vai regulando, geralmente utilizado muito para você ver vírus, parasitas, coisas bem pequenas, tá? Aí você tem a imagem da produção da imagem do microscópico, né? Você tem a lente objetiva e a lente ocular, né? Essa aqui é a formação da imagem microscópico. A imagem desse tamanho aqui, tá? Quando o olho humano ele manda a imagem para o ocular e justamente que vai produzir vai ser essa imagem produzida aqui, tá? Beleza, né? A luneta é um instrumento óptico que vai apresentar uma construção similar ao microscópio composto, porém ela será um instrumento utilizado para construir imagens de objetos localizados a uma distância bem grande da lente objetiva. Luneta é para você olhar o horizonte, né? Os piratas usavam muito a luneta. Aí você, mesma coisa, você tem uma lente objetiva e uma lente ocular, que geralmente você olha sempre pela objetiva no ocular, ao inverso do microscópio, certo? E nós temos a câmera fotográfica, né? Hoje em dia nós não temos mais aquele dispositivo líquido, nós temos a câmera digital, inclusive também reduziu muito com o celular, hoje em dia é integrado, tá? Que é um dispositivo que permite o registro da imagem por meio da luz refletida por um objeto. A imagem pode ser gravada em um filme ou memória da câmera. A fotografia, sem dúvida, é uma das invenções mais importantes da história. Ela transformou a maneira pela qual as pessoas imaginavam o mundo. Agora podemos ver todos os tipos de coisas que, na verdade, estão distantes de nós e a muitos quilômetros e anos também. A fotografia permite capturar momentos no tempo preservado por muitos anos, né? Antigamente tem os álbuns de fotografias, né, que você colocava físico. Hoje em dia você pode colocar nas redes sociais ou nas nuvens, né, no Google Drive, que é o maior exemplo. Aí você tem a máquina de fotografia aí, né, você tem essa câmera aqui, tá? A tecnologia que torna tudo isso possível é bastante simples. Uma câmera fotográfica é feita de 3 elementos básicos: o elemento óptico, no caso a lente, o elemento químico, o filme, o elemento mecânico, o próprio corpo da câmera. Como veremos, o único segredo da fotografia é calibrar e combinar esses elementos de tal modo que registre uma imagem real reconhecível, né? De vocês, dos amigos, da paisagem, tudo que se possa registrar e que faz bem os nossos olhos, nosso coração e nossa vida. Correto? Binóculo, né? Binóculos são instrumentos parecidos com telescópios, serve para uso terrestre, observações diversas, né? Geralmente utiliza muito para a área militar, né? Esse instrumento nos permite ter uma visão tridimensional dos objetos observados pelo fato de ser construído por duas lunetas. Os binóculos fornecem uma imagem direita, ao contrário dos telescópios, que fornecem uma imagem virtual invertida.
né? Você tem uma luneta, só que o binóculo é uma luneta dupla. Tá? Você coloca nos olhos e você consegue ver bem longe, né? O alvo que você deseja ver. Aí você tem o binóculo, telescópio, né? E o telescópio, o famoso Galileu Galilei, né? Para a construção de um telescópio, o físico Galileu utilizou uma lente do tipo convergente e uma lente do tipo divergente. Em seu telescópio, a primeira lente, denominada objetiva, formava uma imagem real do objeto em questão. Já a segunda lente, denominada ocular, permitia fazer a observação da imagem real bem detalhadamente, ampliando-se como se fosse uma lupa. Uma lupa nós vimos na aula passada, quando você tem o quê? Coloca entre o centro o foco e você fornece uma imagem ampliada. Correto? A lente ocular forma uma imagem virtual, portanto, quanto maior for a imagem formada pela lente objetiva e quanto maior for a ampliação da lente ocular, maior será a imagem observada pelo olho. Com o objetivo de formar uma imagem real grande, tem que ser utilizada uma lente com distância focal também grande. Já para se obter uma ampliação maior por parte da lente ocular, é necessário que se tenha uma distância focal pequena para que funcione como uma lupa, tá? Para que você possa aumentar. Só que o telescópio você tem que ver ácido, uma distância bem superior do que nós estamos acostumados a ver, certo? Ver aquela estrela bonita, planeta Júpiter e tudo que possa, inclusive, surpreender os nossos sonhos aí, né? Os nossos sonhos galácticos. Beleza? Então, vamos continuar. Aqui tem um exercício, tá? Exercício que vai servir para treinar, tá? Essa aqui é base para poder fazer AD. Mas a outra parte, né, que eu considero 60% está no exercício de fixação e os 40% está na nossa videoaula, tá tudinho, tá? Só que eu vou pedir fenômeno físico, tá? Eu peço por favor, tá, que não me dê resposta de uma linha só. Eu preciso que vocês escrevam, escrevam o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam da aula, para que eu possa ter um padrão de correção melhor e com certeza eu vou conseguir orientá-los, beleza? Então a Alexia foi no oculista para constatar que não enxergava de longe, né, sobrinho de longe, e foi constatado miopia. Qual a lente mais adequada para a Alexia? Nesse caso é a lente que divergente, não enxerga de longe, diverge, ou seja, lente divergente, beleza? Na questão 2, nós vamos descrever a função da pupila. A pupila é a parte do olho que tem a função de controlar a luz, né? Quando nosso avô, nosso pai fala que nós somos pupilos dele, isso quer dizer que nós somos a luz do nosso pai e do nosso avô, tá? A questão 3, lente para correção do estrabismo. O estrabismo, nós vimos o que? É o caolha, né? Função caolha, que no caso é a lente prismática, tá? Inclusive nós vamos até corrigir aqui. Cilíndrica é para astigmatismo. Tá joia? E a questão 4, lente para correção do astigmatismo. Agora sim, que é lente cilíndricas, beleza? E a questão 5, lente para corrigir hipermetropia. Hipermetropia é o que? Você não enxerga de perto. Tem que ser uma lente convergente, tá? E a lente para corrigir hipermetropia, eu fixo aí que é lente convergente, tá? Lente convergente, ela converge no ponto. Lente convergente, tá? E nós chegamos ao final da aula, o para casa diversos 4, na bateria correspondente à nossa aula, 1 ao 4, AD3, lista de exercício, um abraço para vocês todos, tá? E na próxima aula nós vamos finalizar, tá, com cálculos de lente convergente e lente divergente, e de óbito plano, tá, que aí nós vamos fechar o capítulo com todo o sucesso do mundo, beleza? Refaça o exercício, tire as dúvidas, tá? E questões de cálculo, quando tiver nas ADs, eu peço para os senhores me fazer as contas, né? Fazer os cálculos para que eu possa acompanhar os passos de vocês. Vocês são bons, só eu gosto de ver relatório, digamos assim, beleza?
Um grande abraço, até a nossa